Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5. Hoje eu quero falar sobre algumas bem-aventuranças desse sermão ético de Jesus, listado aqui nesse capítulo, um dos 5 pilares do Evangelho que ele deixou para mim e para você. Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Preste muita atenção nesse versículo, porque algumas pessoas erroneamente confundem esse verso. A Bíblia está dizendo, irmãos, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Não é por causa da chatura, não é por causa de algumas coisas pessoais, é por causa da justiça de Deus, amém? Tem gente que evoca isso aqui: não, estou sendo perseguido, mas está sendo perseguido porque é chato, é ranzinza, é pão duro, e não por causa da justiça de Deus. Então você é mais do que feliz quando for perseguido por causa da justiça dele, amém? Verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, se você está sendo perseguido, não pode ser novidade, porque os profetas também viveram isso bem antes de mim e de você. Por favor, feche os seus olhos, curve a sua fronte. Pai, nós queremos bendizer o teu nome mais uma vez, te entronizar, te engrandecer e declarar que tu és Deus sobre todos os demais deuses que existem sobre a face da terra. Por isso nós estamos mais uma vez na tua casa para poder ouvir a tua voz, receber do Senhor a direção clara do teu Espírito, para que possamos alcançar o sucesso que o Senhor deseja. Nós estamos aqui para tributar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores a glória devida. Por isso, nessa manhã eu te peço, continue falando aos nossos corações, trazendo clareza, trazendo revelação da tua parte a cada um que entrou nesta casa. Para isso, fechamos a boca do leão, amarramos o valente, repreendemos a Satanás, neutralizamos e confundimos todo o conselho do inimigo contra nós. É o que oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, hoje e sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Hoje eu quero poder falar sobre o valor das bem-aventuranças na minha e na sua vida. Algumas coisas, por reiteradas vezes, precisam ser comparadas e verificadas na minha e na sua vida, para que de fato possamos observar se isso está ou não se cumprindo conforme a Bíblia mesmo diz. Mas antes de entrar propriamente nas bem-aventuranças, eu quero ler uma passagem que sempre gera temor no meu coração, e eu espero que no seu também, porque é um contraponto desse texto que nós lemos hoje de manhã. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis,
caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Irmãos, observe que existe uma lista de coisas que são capazes de corromper qualquer ser humano, mesmo sendo ele cristão. Você não pode perder de vista o que a Bíblia fala sobre essa realidade de vida que nós temos vivido. A Bíblia diz assim: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não está dizendo aquele que tem certeza, aquele que tem convicção que está de pé. Não, a Bíblia está dizendo aquele que pensa, que imagina que está de pé, cuide para que não caia. Pois essas coisas podem dominar as nossas vidas, essa arrogância, esse egoísmo, essa avareza, jactância, essa falta de amor, essa coisa implacável, essa coisa irreverente, sem domínio de si, essa crueldade, essa coisa de ser inimigo do bem, de gostar de fazer o bem, pode acabar querendo consumir, se apoderar das nossas vidas, uma vez que nós não vigiamos o nosso coração e a nossa mente. Talvez a gente já se pegou em algumas dessas coisas acontecendo literalmente em nossas vidas. Esse excesso de orgulho, esse excesso de vaidade, esse excesso pelo prazer das coisas do mundo em detrimento das coisas de Deus. Um dia uma pessoa me procurou e disse: pastor, é impossível a igreja competir com o mundo. Eu falei: de fato, irmão, é muito impossível, porque os valores de Deus são opostos aos valores desse mundo. Nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que eu e você somos peregrinos, forasteiros. Nós estamos de passagem, nós estamos aqui por um tempo, pois a nossa morada está sendo preparada no céu, irmão. Nós não somos desse mundo, nem eu e nem você. Por isso os valores que eu acabei de ler aqui, que andam corrompendo, consumindo milhares de pessoas, jamais pode penetrar no meu e no seu coração, porque esses valores não são os meus, tampouco os seus. Amém, irmãos? Por isso eu li o texto das bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças é mais do que um estado emocional representado pela palavra bem-aventurados, que significa mais do que feliz. É um estado de espírito, é uma qualidade de vida que eu passo a assumir na minha vida e você passa a assumir na sua vida. É mais do que um conceito, é mais do que um valor estampado num quadro, numa camiseta, num outdoor. É uma qualidade de vida que você passa a viver a partir dela. Amém, irmãos? Ontem eu estava ouvindo na CBN um debate de filósofos, de psicólogos, de psicanalistas, falando que a vaidade, até 1800, ela não era mencionada por nenhum tipo de filósofo. Essa palavra vaidade, narcisismo, veio tomar força a partir de 1800 para cá. Porque os valores das pessoas mudaram de tal forma que isso se tornou a mola propulsora de uma sociedade. E muitos cristãos esqueceram o que de fato significa as bem-aventuranças que Jesus pregou em uma das suas principais mensagens. E conforme o texto que nós lemos, ele começa a listar a qualidade dessa vida, dessa caminhada cristã que eu e você temos que assumir como padrão. Uma vez que nos tornamos crentes, filhos de Deus, evangélicos, cristãos, essas coisas precisam fazer parte da minha e da sua vida. E sempre nós precisamos estar aferindo: isso é real, ou isso não passa de uma grande teoria, ou de uma grande frase de uma grande pessoa.
será que essas bem-aventuranças que nós lemos hoje de manhã são coisas concretas na nossa vida? Nossas famílias, nossos vizinhos, nossos amigos, nós mesmos acreditamos nessas verdades, essas bem-aventuranças? E Jesus então reúne uma multidão para poder ensinar a eles como viver nessa terra, como andar nesse mundo de maneira que o nosso testemunho remetesse a glória a Ele. Eu gostaria de citar algumas dessas coisas que eu considero importantíssima nos dias de hoje, em detrimento ao texto de 2 Timóteo capítulo 3. Primeira coisa importante, ele falou que aqueles que herdariam o reino de Deus seriam pobres de espírito, humildes. E isso significa que eles não se julgavam autossuficientes, mas abandonavam todo o controle humano para só depender de Deus. Você falar hoje numa sociedade extremamente capitalista, voltada para o dinheiro, para valores humanos, que nós devemos abrir mão do controle da nossa vida e depender exclusivamente de Deus, você pode ser taxado de doido, de maluco. Dizer, eu dependo inteiramente de Deus, eu confio inteiramente em Deus, mesmo tendo isso ou aquilo outro, pois Jesus reforçou esses pobres de espírito aqui, pessoas que dependiam somente dEle, uma vida que não se refugia na sua própria bondade ou na sua própria materialidade, não está preso àquilo que o dinheiro pode comprar, porque a Bíblia diz que a traça e a ferrugem vão corroer todas essas coisas. Essa semana um irmão me mandou um texto lindíssimo, falando sobre essas coisas, que ele tinha demorado 2 meses para poder escrever, mostrando que a nossa vida não passa de uma grande vaidade. E eu pensei, Senhor, onde está essa humildade de espírito que o Senhor pregou na sua palavra, que nós deveríamos estar vivendo? Dependência total, completa e restrita em Deus. Quem é que depende exclusivamente de Deus, quando está passando por um problema e não pensa em outras possibilidades, hipóteses? Mas via de regra, irmãos, é uma pena admitir isso, muitas vezes Deus é a última pessoa a ser buscado quando nós estamos atravessando uma situação que nós não temos solução. Procuramos ajuda em todos os lugares, de todas as formas, e quando não as encontramos, Deus é a última solução que eu tenho. É a única coisa que sobrou. Quem aqui, quando está doente, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Eu tomo um remédio, eu vou ao hospital ou eu faço uma oração? Que nível de dependência eu tenho e você tem de Deus? Esse pobre de espírito é abrir mão do nosso controle e dedicá-lo inteiramente a Deus, irmão. Está passando mal, você recorre a quem em primeiro lugar? Vou ao hospital, vou tomar aquele remédio, vou pedir aquela pessoa para me ajudar, para marcar aquela consulta. Eu não estou dizendo que essas coisas não têm valor, só que muitas vezes o nosso coração está preso a esse mundo, não ao nosso próprio Deus. Irmãos, o que Deus quer é cuidar de mim, de você, como uma criança que amamenta. Deus quer cuidar de nós de uma maneira muito, mas muito peculiar e precisa, porque nós não podemos apenas falar teoricamente a palavra de Deus. Semanalmente nós falamos aqui, via de regra nos domingos à noite, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Se falamos isso, nós temos que viver assim para ser coerente, como o apóstolo Paulo declarou na sua palavra, na palavra de Deus, digo melhor, eu esmurro o meu corpo, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se você fala que Deus pode todas as coisas, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus salva, que Deus é aquele que abre portas, você tem que depender, antes de qualquer outra pessoa ou coisa, do próprio Deus a quem você serve e admira. Pobres de espírito, humildes de coração. Observe que é um valor completamente distinto do valor desse mundo. O que o mundo hoje preza são duas coisas: posição e dinheiro. Se você não tem uma dessas duas coisas, você vai passar apertado em muitas situações. Porém, Jesus faz um discurso oposto a isso. Ele está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, que abriram mão do seu controle para depender exclusivamente de mim. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, os que são quebrantados. E é interessante, irmãos, que Jesus não estava falando apenas de uma situação de perda ou tristeza pessoal. Ele estava falando de um exercício espiritual que eu e você temos que fazer diariamente na nossa vida. Diga amém. Sabe por quê, irmão? Sabe o que significa quebrantamento? Sentimento de profunda tristeza e pesar, arrependimento de algo que eu fiz errado, dor profunda no coração pelo pecado. Ele está dizendo: bem-aventurados quebrantados, aqueles que sentem pesar quando erram, aqueles que sentem profunda dor quando pecam contra mim ou contra os meus princípios, aqueles que choram por causa disso. Quantos de nós, irmãos, estão se quebrantando porque pecaram contra Deus, se desviaram do objetivo de Deus, esqueceram de cumprir um ou outro princípio, mas nós choramos porque não passamos da faculdade, choramos porque não temos aquele sapato da cor da moda, porque o nosso pai não deu aquela bicicleta, aquele joguinho, porque não conseguimos comprar aquele carro. Mas quantos estão quebrantados, literalmente, de acordo com o conceito da palavra, em relação às suas próprias vidas? Sentem dor profunda porque não acertaram o alvo de Deus. Quantas pessoas correm para os seus quartos desesperadas porque descobriram, o Espírito mesmo revelou ao seu coração que pecaram contra Deus, que deixaram de fazer o que era correto. Quantas pessoas você já viu quebrantada e você pergunta: por que você está chorando assim? Eu pequei contra Deus. Eu me desviei daquilo que Deus tinha para mim. Eu deixei de fazer o que Deus me mandou fazer. Quantas pessoas, irmãos, estão longe dessa bem-aventurança. A Bíblia diz no Salmos 34, verso 18: perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto, muito perto está Deus daqueles que estão se arrependendo, se condoendo, sentindo dor, tristeza, pesar, quando erram contra Deus. Parece que nossos cultos não são movidos mais a isso, irmãos. Agora as igrejas estão se programando para quem oferece o melhor show. Mas quantas pessoas voltam para casa quebrantadas, porque descobriram que o seu estilo de vida não bate mais com o da palavra de Deus. Quantas pessoas choram por isso? Quantas?
Eu já contei aqui que um dia um irmão me procurou e disse: pastor, eu não vivo sem o meu iPad. Quase que eu chamei ele de tosco, ou seu tosco. A gente vive sim sem o nosso iPad. Nós não vivemos nunca sem a graça e a glória de Deus na nossa vida. Isso nunca. Isso é falta, irmão, de conhecer quais são os princípios de Deus, o que rege a nossa própria vida. Quantos de nós estão chorando pelas suas próprias falhas? Isso é avivamento, irmão. Isso é avivamento. Se quebrantar, sentir tristeza, quando nós não atingimos aquilo que Deus gostaria que nós atingíssemos. Mas a Bíblia diz: mais do que feliz são os que choram, os que se quebrantam, os que sentem dor, os que sentem pesar, quando erram diante de Deus. Terceira coisa, bem-aventurado os mansos. E essa manifestação da humildade, irmãos, está expressa na minha submissão a Ele. A Bíblia diz que nós podemos aprender o caminho da mansidão e aprender diretamente com o nosso mestre. Mateus capítulo 11, a Bíblia diz no verso 29, aprendei de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração. Aprendei de mim, é uma característica que, se nós não nascemos com ela, nós podemos desenvolver, trabalhar, melhorar, aperfeiçoar, a partir do contato íntimo e pessoal com Jesus. Isso não significa ser miserável, uma coisa não está ligada à outra, porque essa humildade está ligada diretamente à nossa submissão a Ele, aquele que pode todas as coisas. E quanto mais próximo e mais íntimo de Deus, mais humilde você se torna. É impossível se tornar uma pessoa humilde longe, distante desse Deus pessoal e maravilhoso. A Bíblia chama e faz essa colocação linda e maravilhosa quando chama o Senhor de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. O próprio Espírito chama o Pai não apenas de Pai, mas de Paizinho, que dá uma ideia de intimidade, de proximidade. É lindo, irmão, ver pessoas caminhando com Deus e sendo trabalhada por Ele diariamente. Como o exemplo que o pastor Marcos citou hoje na escola dominical, de um homem que queria mudar de vida, não mudou porque não conhecia, e queria saber qual era o horário da missa. E ele pediu para a pastora Vivi: coloca o horário da missa, dia tal, dia tal, dia tal. Quando ele chegar aqui, ele vai entender que não é missa, é culto. Mas nós nos preocupamos com alguns detalhes religiosos e esquecemos da premissa básica, que é, irmãos, humildade, quebrantamento, transformação do nosso caráter. Você tenta brigar com uma pessoa: isso aqui, rapaz, não é missa, isso aqui é culto. Você faz disso um cavalo de batalha. E esquece de mostrar a ele que esses princípios significam muito mais do que uma nomenclatura, missa ou culto. Um dia eu ia casar uma pessoa de uma família, e o menininho perguntou: pai, qual é o padre que vai fazer o casamento? Porque aqui nós temos 4 padres. Qual é o padre que vai fazer o nosso casamento? Não, padre não, meu filho, pastor. Pensa que eu me abusei com isso? Isso é muito pouco, irmão.
Isso é muito pouco para a gente se abusar. Nós temos que viver uma vida mansa. E essa mansidão, esse estilo de vida, só pode ser aprendido aos pés do Senhor diariamente. Diga, diariamente eu posso aprender com o Senhor. Uma outra característica da bem-aventurança, que às vezes passa muito longe, distante de mim e de você. Bem-aventurado os misericordiosos. Por quê? Por quê? Alcançarão misericórdia. Olha o paralelo. Para você alcançar a misericórdia, necessariamente você tem que ser uma pessoa misericordiosa. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: você é misericordioso? Se for mulher, você é misericordiosa? E misericórdia, irmão, vem da palavra miséria, de um miserável, e da outra palavra cardia, do coração, que significa colocar um miserável próximo do seu coração. Via de regra, quem nós queremos perto da gente? Quem está no auge, irmão, quem está no topo, quem são os melhores, quem tem condição, quem tem recurso. Os miseráveis, literalmente, nós queremos muito bem longe da gente, sim ou não? Você tira foto com quem? Com um mendigo que está na rua ou com um artista que está na alta? Com quem você tira foto? Pastor, eu amo tirar foto com um mendigo. Me mostre depois o seu portfólio. Porém, a Bíblia está dizendo que vai alcançar misericórdia quem exercer misericórdia. E enquanto eu preparava essa palavra, eu fiquei pensando: Deus, eu preciso aprender isso aqui na íntegra. Quem é que vive acolhendo pessoas necessitadas e miseráveis próximas de si? Muito próximo do seu coração. Tem coragem de tocar, de abraçar, de ajudar. Porém, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque serão... Quem aqui, nitidamente, é uma pessoa misericordiosa? E lembrem-se, a misericórdia só pode ser de cima para baixo. De uma pessoa de maior qualidade a uma pessoa de menor qualidade, a uma pessoa rica para uma pessoa menos rica. O inverso nunca será misericórdia. Eu não posso ter misericórdia de Deus, porque Ele é maior do que eu. E aí eu pergunto: quantos de nós são verdadeiramente misericordiosos? Porque se você for, você está habilitando portas para que alguém seja misericordioso com você. Um dia eu estava no aeroporto, numa viagem internacional. Geralmente viajam muitas pessoas sozinhas, e às vezes mulheres, e carregam muitas malas. E eu sei que a mulher estava sozinha, e eu me ofereci, que já tinha feito o meu check-in, eu me ofereci para poder ajudar a mulher a despachar as bagagens, a colocar na balança e tudo. E eu disse: eu posso te ajudar? Ela falou: se você puder, eu gostaria muito. Eu falei: claro. Fui pegando as bagagens e colocando na pesagem para a mulher despachar, para poder ser levada ao avião. Quando eu terminei, ela me agradeceu muito. E quando nós chegamos em uma determinada loja, nós estávamos com uma dificuldade de fazer uma troca de um determinado produto por causa da língua. E aí eu falei: pronto, Jani, agora a gente está enrolado. Nenhum dos nossos amigos que falavam fluentemente estavam lá, e a mulher, que nem nos conhecia, morava naquele país, viu a nossa dificuldade, era brasileira, e disse: você está com dificuldade de fazer a troca desse produto? Eu falei: parece que o que eu estou falando para ela é grego. Você quer que eu te ajude? Eu falei: se você puder me ajudar. E ela falou: o que você quer? Eu
Falei, eu quero devolver esse produto e quero o dinheiro de volta. Falou, só isso? Falei, só. Daqui a pouco ela vai lá, conversa. A mulher pede meu cartão. Falou, ela vai devolver o dinheiro, só que no cartão, como você comprou, mas ela vai acreditar no seu cartão. Feito aquilo, quando ela acabou de fazer, Deus me lembrou. Lembra aquela vez que você ajudou a mulher a colocar a bagagem dela quando ela não tinha ninguém para ajudar? Hoje eu estou te retribuindo a ajuda que você não conseguiria ter. Irmão, a vida é cheia de precedentes. Você está olhando para alguém necessitado e tem desejo de ajudar? Tem vontade de ser útil a essa pessoa? Alguém está enfermo, não tem ninguém na vida, a família dela mora em outro lugar. Você já trocou alguma coisa para ir à casa dessa pessoa, arrumar a casa dela e fazer o que é necessário? Já fez almoço para ela? Sabe que ela não pode levantar, lavar roupa, não tem condição de pagar uma lavadeira. Você já disse a ela, ei, sábado é meu dia de folga, eu vou fazer uma faxina na sua casa, porque eu sei que você não pode. Pastor, está pensando que eu sou o quê? Eu estou pensando que você é serva de Deus, ou servo de Deus. É isso que eu estou pensando. Eu não estou pensando que você é empregada dos outros. Eu estou pensando que você está praticando a misericórdia, está se tornando mais do que feliz, porque está ajudando uma outra pessoa necessitada. É isso que eu estou pensando. Irmão, já limpou o vômito de alguém? Outro dia eu falei para minha esposa, no dia seguinte, parabéns, meu bem, provou que me ama. Porque teve uma noite, por causa do refluxo, eu vomitei 7 vezes. E era em lugares diferentes, igual gato. No meu quarto, no quarto das crianças, na sala, no banheiro, no nosso quarto. E as 7 vezes, ela levantou, sem reclamar, limpou o vômito, tirou tudo. Falei, Janinha, nem eu estou aguentando o cheiro, vou dormir na sala, você pode dormir no quarto. Falou, não tem problema, meu bem, eu espero que você não passe mal. Eu falei, eu sou um cachorro mesmo. Depois de tudo isso, eu falo que vou dormir na sala por causa do cheiro. Ela falou, não tem problema, eu espero que você não passe mal. Eu falei, não, vou dormir com você. É o meu próprio cheiro, foi o meu próprio vômito. Você tem disposição para ajudar os outros? Que evangelho que eu e você temos vivido, irmão, que nos isenta dessa misericórdia, que nos isenta dessa ajuda alheia ao próximo. Jesus parou para atender a necessidade dos outros. Essa ideia de pensar, me permita a expressão com muito temor, está puxando o saco do fulano. Conversa, irmão, você está cumprindo um propósito de Deus, a misericórdia de Deus precisa ser praticada. Você está olhando para quem? Quem é alvo da sua ajuda? Quem é alvo da sua ajuda hoje, de maneira concreta? Só a sua família é bom, mas não é tudo. Nós temos um irmão aqui que nós o apelidamos de bom samaritano. Ninguém me contou, essa eu vi, estava com minha família. Tinha uma senhora que ia atravessar a rua, cheia de sacola, uma senhora de idade. Foi uma lição para mim. Ele estava na minha frente com um carro, ele encostou o carro rapidamente, desceu do carro, deu a mão com a senhora para ela não atravessar a pista, pegou todas as sacolas e disse, deixa eu atravessar a pista para a senhora. Atravessou a pista, ofereceu carona para levá-la até em casa. Ela disse, não, eu moro aqui perto, não precisa, muito obrigado. Você é crente? Ele disse, pela misericórdia de Deus eu sou. Ela disse, parece que só os crentes fazem isso. Eu te pergunto, você é crente?
Então só os crentes fazem isso. Vamos aplaudir a Deus, irmãos. Nós precisamos exercer misericórdia. Precisamos fazer parte dessa bem-aventurança na nossa vida. Quarta bem-aventurança: os pacificadores. Às vezes nós nos esquecemos, irmão, dessa necessidade de ser um pacificador, daquele que traz paz, conciliação. Ou você é aquele que joga mais lenha na fogueira? Você dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Porém, a Bíblia está dizendo: mais do que feliz são os pacificadores, aqueles que lutam pela paz. Hoje de manhã nós citamos esse texto. Qual o texto que foi citado? Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmão, como nós precisamos nos tornar pessoas de paz, conciliadoras, pessoas que são chamadas para intermediar intriga, divisão e problema, porque nitidamente são reconhecidas como conciliadoras, pessoas de paz. São pacificadoras. Sua família está passando por luta. Não, não é assim. Não, fique tranquila. Deus vai mudar essa situação. Ele te ama, Ele gosta de você. Talvez Ele esteja com um problema. Não, Ele não te viu. Não, Ele não lembrou. Ele tem tanta coisa. É um cabra de peia mesmo. Merece nada. Não dá valor a ninguém. É um orgulhoso, é um individualista, só pensa nele, não vamos mais lá não. Porém a Bíblia está dizendo: mais do que feliz é aquele que se torna conciliador da paz. Ei, irmão, você pode ser chamado de conciliador, de pacificador, de filho de Deus. Você é daqueles que promovem a paz, porque essas coisas têm que nos confrontar, irmão. Essas coisas têm que mexer comigo todo dia e toda hora. Eu desafio você a procurar minha sogra e falar de alguém, se ela não vai procurar a paz sua com aquela pessoa. Duvido. Um dia eu fui falar do meu cunhado, falei: dona Laura tem que mudar, isso, meu filho. Ele anda tão cansado, prega tanto fora, mas tem certeza que Laura vai mudar? Eu falei: dona Laura, eu duvido. Eu falei: não duvide não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que mudar. E seu cunhado é cheio do Espírito Santo, ele vai mudar. Você vai ver, ele te ama. Daqui a pouco eu estava morto de vergonha, irmão. Morto de vergonha. Um dia eu cheguei para minha esposa e disse: dá para conversar com tua mãe não. Tudo ela mete o Espírito Santo. E quando mete, a gente vai falar o quê? Tudo é o irmão, tudo é o Espírito. A hora que mete Deus, mete o Espírito. A gente briga como? Fica com raiva como? O Espírito Santo vai mudar, Ele vai lhe convencer, Ele vai transformar essa situação. O Espírito Santo está dentro de você. Acabou a briga, irmão. Agora você vai lutar com o Espírito Santo, vai dar uma banda. Como? Tá bom, dona Laura, tá bom, entendi. Glória a Deus. Daqui a pouco, o Espírito Santo que habita em mim, em você, começa a fazer uma obra no nosso coração, pela palavra que foi ministrada à nossa vida. Você é uma pessoa de paz, irmão? Você é uma pessoa rancorosa, amarga, que o seu veneno passa pelos outros?
pois esse sermão tem que ficar cravado no seu coração. Meu filho menor estava desenvolvendo um estilo e um padrão de vida. Tudo que a gente falava era não. João, vamos comer em tal lugar? Não, não quero, não gosto. Eu quero ir no outro. Aí a gente falava não, eu quero esse. Falei, João, é o seguinte, nós vamos jejuar ou não aqui dentro de casa. Eu quero ver você falar só sim, o não, só em último caso, se for necessário. A mãe dele está viajando, eu liguei para ele. Quinta-feira era o feriado. Falei, seguinte, tem algumas possibilidades para você parar sua agonia. Eu posso descer com você e brincar um pouquinho. Eu posso trazer um amigo para você brincar. Ou a gente pode ficar em casa e a gente assistir alguma coisa. Eu já estava me preparando. Nenhuma dessas três opções vai ser boa para ele. Só que a gente já tinha conversado. Ele falou, pai, decida. Eu falei, não, meu filho, decida você. Qual das três? Ele falou, pai, o que o senhor decidir está decidido. Eu nem acreditei, irmãos. Eu falei, eu vou dar pior. Meu filho, vamos ficar em casa? Irmão, ele refugou, mas disse, se está bom para o senhor, está bom para mim. A Suzana está de prova. Aí eu desliguei o telefone e falei, não acredito. Se está bom para o senhor, está bom para mim. Falei, Deus, o senhor está mudando o coração do meu filho. Glória ao teu nome. Deus sempre pode todas as coisas. Torne-se uma pessoa pacificadora. Diga isso à pessoa que está ao seu lado. Seja uma pessoa pacificadora. Deixa eu fazer uma perguntinha saudável aqui. Se não é falta de temor a Deus, simplesmente você vai reconhecer o que Deus já tem feito na sua vida. Quem aqui é uma pessoa pacificadora naturalmente, porque Deus criou isso dentro de você? Levante a mão. Pode levantar a mão, irmão. Não tenha medo não. Eu que estou ficando com medo. Perguntar de novo para você entender. Quem aqui naturalmente é uma pessoa pacificadora, promove a paz no meio da família? Eu brinco com os meninos aqui na igreja, aqueles que eu tenho muita intimidade, eu faço assim para eles. Quando tem contenda lá, quem resolve, irmão? Quem põe panos quentes nas coisas? Quem para de brigar? Quem diz, não gente, isso é nada, para, eu perdoo. Porém a Bíblia está dizendo, mais do que feliz você será quando se tornar um pacificador ou uma pacificadora do Senhor. Mais do que feliz. E aí você precisa se avaliar sempre. Essas coisas estão em mim. Esse pobre de espírito, esse quebrantamento, essa vida mansa, essa misericórdia, essa pacificação faz parte da minha qualidade de vida, do meu estilo de vida. Em contrapartida, com aquele texto de 2 Timóteo capítulo 3, estou me tornando menos arrogante, menos jactancioso, menos orgulhoso, menos pedante, menos chato, porque o Evangelho está entrando em mim. O Evangelho está me melhorando, está me aperfeiçoando, me tornando uma pessoa mais dócil, mais quebrantada, mais carinhosa, mais afável, mais boa.
ou eu ainda continuo naquela outra categoria? Sabe, irmãos, de vez em quando eu pego alguns textos para comparar minha própria vida, porque a Bíblia é meu espelho. Seu espelho. Bem-aventurados sois vós, quando fizerdes todas essas coisas. Feche os seus olhos.